A paz do Senhor, igreja. Eu quero agradecer aos irmãos pela oração e agradecer a Deus por sua vida, por este momento que estamos tendo, na presença de Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Quero convidar os irmãos para abrir comigo aí a Bíblia, na carta aos Colossenses, carta do apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Colosso. Fica aí, depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Quero ler alguns versículos com os irmãos. Todos encontraram? Carta aos Colossenses? Amém? Amém. Quero ler no capítulo 1, alguns versículos, mas eu vou pedir aos irmãos que após a leitura, os irmãos permaneçam com a Bíblia aí aberta, para que possamos ir caminhando ao longo do texto. Quero ler a partir do verso 13, no capítulo 1. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Amém? Amém. Podei-vos assentar. Eu quero falar de mais alguns versículos, mas eu quis ler apenas esse para que ganhemos tempo na exposição do texto. Irmãos, esta carta faz parte de um conjunto de cartas em que o apóstolo Paulo escreveu durante a sua prisão. São as conhecidas como cartas da prisão. Dentre elas nós temos mais algumas: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Essas cartas o apóstolo Paulo ele estava encarcerado por pregar o evangelho, por meio de uma perseguição que acontecia ali no primeiro século. Então, ele escreve algumas cartas e essa faz parte desse grupo de cartas em especial. É importante, irmãos, nós entendermos o que estava acontecendo nesta cidade e nesta igreja. Nós sabemos que a igreja primitiva, ela sofreu intensa perseguição. E essa perseguição vinha de várias formas. No âmbito político, eles eram perseguidos pelo império. No âmbito religioso, eles eram perseguidos pela religião vigente, ali no contexto em que eles viviam. E eu sei que os irmãos conhecem aí, quase todas as cartas têm este contexto em que a igreja estava sendo atacada. E a igreja de Colosso, ela estava sofrendo uma perseguição. Mas a perseguição não é o pior problema que uma igreja pode sofrer. A perseguição aconteceu de várias maneiras ao longo da história da igreja. E a igreja hoje, a igreja atual, de certa forma também sofre uma perseguição. Pelo menos a igreja verdadeira, ou aquele que se propõe a servir Cristo verdadeiramente, de alguma forma ele sofrerá uma perseguição. Não é mesmo? Muito se fala nos nossos dias em ofensa, em perseguições, em ataques a ideologias. Mas existe um ataque, muitas vezes velado ao cristianismo, que é aceito por todos como normal. Por vezes nós vemos pessoas falando sobre serem ofendidos, serem atacados, e o cristianismo verdadeiro, ele é de certa forma uma ofensa a todo mundo, mas ele também sofre uma ofensa por todo mundo. E essa igreja sofreu uma perseguição. Mas o pior problema de uma igreja não é uma perseguição externa.
A igreja de Colosso tinha um problema que ainda hoje existe na igreja atual, que é uma perseguição interna, ou um desvio interno, que tem talvez um poder de causar mais mal do que uma perseguição externa. A perseguição que vem de fora, irmãos, o ataque do diabo, o ataque dos demônios, a perseguição dos inimigos da igreja, não nos pode fazer muitas coisas, além de talvez prender, às vezes de nos limitar. Mas quando isso parte de dentro da igreja, irmãos, quando o ataque vem dos púlpitos, o dano que isso pode causar para a igreja é talvez pior do que um ataque físico. E na igreja de Colosso tinha um problema interno. Havia se infiltrado dentro da igreja, irmãos, falsos mestres. Pessoas que tinham o poder de ensinar, que estavam conseguindo chegar no coração dos irmãos com um falso ensino. E quando o ataque vem de dentro, irmãos, quando o ataque vem daqueles em quem deveriam estar somando, o prejuízo é maior. Então este é o contexto que o apóstolo Paulo, na prisão, se vê obrigado a escrever esta carta. Essa carta tem um sentido, irmãos, de uma exortação. Essa carta tem um sentido de um chamado à igreja para voltar para as origens. Você vai ver ao longo dessa carta o apóstolo Paulo convidando os irmãos a voltar à vida espiritual sadia. Então ele começa orando pela igreja, agradecendo a Deus. Os irmãos precisam saber que o apóstolo Paulo não conhecia essa igreja pessoalmente. Não foi o apóstolo Paulo que fundou essa igreja. O apóstolo Paulo pregou por muito tempo numa cidade do lado de Colosso, que é Efésios, e ali algumas pessoas se converteram e caminharam com o apóstolo Paulo por algum tempo, entre eles Epáfras, que era o pastor dessa igreja. Só que Epáfras era um evangelista. Ele era um camarada que plantava a igreja. Ele não era um mestre na palavra. E quando Epáfras enfrenta um problema, irmãos, dentro dessa igreja, que são falsos mestres, começa a ensinar dentro dessa igreja coisas erradas, coisas contrárias ao evangelho, ele não se viu capacitado a enfrentar estes opositores. Ele não se sentiu capaz de combater as heresias que estavam sendo pregadas dentro daquela igreja. Então ele viaja até Roma, onde Paulo estava preso, para contar para o apóstolo Paulo o que estava acontecendo naquela igreja. E ele, sendo um discípulo do apóstolo Paulo, ele conta para o apóstolo Paulo o que estava acontecendo ali e pede uma ajuda. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses como uma forma de ajudar aquele pastor. E em Colosso acontecia algo diferente das outras igrejas. Nós vemos na igreja da Galácia, os irmãos ali sofrendo com os judeus, e o pessoal querendo trazer a lei de volta, ou fazer pelo menos uma mistura da lei judaica com o evangelho. Mas em Colosso, além desses irmãos, nós vamos ver que havia uma mistura diferente ali na cidade de Colosso. Tinha sim os irmãos que estavam ali trazendo o judaísmo para dentro da igreja, querendo obrigar os irmãos a cumprir o sábado, querendo obrigar os irmãos a fazer aqueles rituais da antiga aliança, cumprir a lei para serem aceitos diante de Deus, fazer os irmãos guardar os dias das festas, fazer os irmãos deixar de comer algumas coisas. Só que além disso, ainda tinha irmãos trazendo uma filosofia que era mais proveniente dos gregos para dentro do contexto da igreja. E pior, aí eles ainda queriam misturar com o misticismo. Pessoas que falavam assim: olha, vocês precisam ter um contato com os anjos, vocês precisam conhecer mais o trabalho dos anjos, das visões, dos sonhos, porque se vocês não fizerem isso, vocês não conhecerão os mistérios de Deus. Então havia ali um sincretismo, uma mistura de várias religiões que aqueles irmãos estavam tentando trazer para dentro da igreja, e o pastor daquela igreja não conseguia combater aquilo. E aquilo foi entrando para o coração dos irmãos, e alguns irmãos começaram a se perder na fé. Alguns irmãos começaram a abandonar o verdadeiro evangelho que eles haviam ouvido daquele pastor.
e começaram agora a achar que eles tinham que de fato guardar o sábado, guardar as cerimônias, que eles tinham que de fato observar certos rituais que eram estranhos à igreja. Só que é interessante, irmãos, a postura do apóstolo Paulo, quando ele vai tratar com esta igreja. Eu não sei qual o seu pensamento quando você vai corrigir alguém, quando você precisa corrigir alguém. Mas o apóstolo Paulo toma uma postura, eu achei muito interessante. E quando você vai corrigir uma criança, existem várias formas de você fazer isso, não é? Tem gente que conversa com aquela criança, fala, olha, isso que você está fazendo é errado, por causa disso, explica o erro para aquela criança. Tem gente que já bate naquela criança e não explica nada. Tem gente que vai e mostra para aquela criança qual que é o caminho certo. E o apóstolo Paulo, ele toma uma atitude aqui muito interessante. Ele, nessa carta pelo menos, ele não se preocupa em começar a combater aquelas heresias. Mas o apóstolo Paulo, ele vai mostrar novamente para aqueles irmãos o que é o verdadeiro evangelho. E ele vai fazer uma exposição do que é o verdadeiro evangelho, e ele acredita que através dessa exposição, aqueles irmãos então se lembrariam do que de fato é o verdadeiro evangelho, e nem precisariam mais que o apóstolo Paulo ou alguém falasse para ele, olha, isso é errado, isso não provém, isso não é de Deus, isso não é o evangelho, isso não é Cristo. Porque só pelo fato de você conhecer o verdadeiro evangelho, o apóstolo Paulo acreditava que aqueles irmãos rejeitariam os falsos ensinos. E é bem verdade, irmãos, que a própria palavra de Deus, ela diz que conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E o inverso disso, irmãos, também é verdade. Se a verdade, ela tem o poder de libertar o homem, o engano, ela tem o poder de aprisionar o homem. E esses irmãos estavam se tornando escravos novamente da religião por causa do engano. Ainda no capítulo 1, no verso 4, o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu lhes digo isso para que ninguém vos engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja eu fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente. No verso 8 ele fala assim, olha, tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. O apóstolo Paulo está preocupado com aqueles irmãos, porque eles estavam sendo escravizados por filosofias, por coisas que pareciam verdades. Irmãos, existe algo que é totalmente perigoso para a igreja, que se chama meia-verdade. E alguém já disse que meia-verdade, irmãos, no Evangelho não é nada mais que uma grande mentira. O Evangelho ele não foi feito para ser pregado pela metade. O Evangelho ele deve ser pregado todo. E esses irmãos usavam alguns elementos do Evangelho, mas eles queriam misturar com outras coisas. Olha, vocês precisam cultuar também isso. Vocês precisam, não toque nisso. Isso contamina. Não toque naquilo. Isso é pecado. O verso 16 do capítulo 2, isso é para os irmãos entenderem o contexto que essa igreja estava inserida. O verso 16 do capítulo 2, se você puder acompanhar comigo, o apóstolo Paulo escreve assim para a igreja, olha, que não permita que ninguém julgue vocês pelo que vocês estão comendo ou bebendo, ou com relação a alguma festa religiosa, ou com alguma celebração de lua nova, ou até mesmo com os dias de sábado. Essas coisas são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Verso 18 diz assim, não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, e nem na adoração de anjos, e impeça vocês de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido com o cabeça,
a partir de qual todo o corpo é sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, não permita que ninguém julgue vocês. Olha, não se torne escravo dessas pessoas que está dizendo para vocês, não coma aquilo, não toque naquilo outro. Olha, eu tive um sonho. Olha, você tem que fazer assim, não porque está escrito na palavra, mas porque eu sonhei. Olha, você precisa ter um contato com isso, com algo místico. Se você tocar nisso, você está contaminado, você não vai ter acesso a Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja o tempo todo, ele fala assim, olha, a realidade é Cristo. Ou então ele fala, olha, isso nada tem a ver com o cabeça que é Cristo. Só que o apóstolo Paulo, ele não foca neste erro, ele vai descrever o que é o Evangelho, para que a igreja então saiba e conheça. E a preocupação da carta aos Colossenses o tempo todo, se você ler uma carta pequena, você vai ver que o apóstolo Paulo está preocupado o tempo todo dizendo que vocês cresçam no conhecimento de Deus, que vocês saibam quem é Cristo Jesus. E a partir do verso 15, irmãos, o apóstolo Paulo vai fazer uma descrição singular sobre a pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, eu não sei se na Escritura você vai encontrar outro texto tão rico quanto esse para falar da pessoa e da obra de Cristo Jesus, como está escrito aqui a partir do verso 15. Eu sei, meu irmão, que a Bíblia toda fala da pessoa de Jesus, isso é inegável. Desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, a Bíblia está tratando de uma única pessoa. A Bíblia está tentando revelar o tempo todo essa pessoa para nós, que é Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo conseguiu de uma forma maravilhosa, em alguns versículos, descrever Jesus de uma forma maravilhosa. Irmãos, eu poderia falar, e eu estava pensando em pregar sobre Cristo Jesus no Velho Testamento. Já tem um tempo que eu tenho tentado pregar sobre isso e eu não consigo. Sobre os tipos de Cristo e quantas vezes Cristo aparece no Velho Testamento, que são muitas, mas não foi dessa vez. E o apóstolo Paulo vai descrever Jesus Cristo, irmãos, a grandeza, a singularidade, a sublimidade da pessoa de Cristo em alguns versículos, e eu gostaria de expor isso com os irmãos. Para que talvez, meu irmão, a sua fé seja fortalecida, como a fé destes irmãos foi fortalecida quando eles puderam ler essa carta que o apóstolo Paulo escreveu. E talvez você tenha a fé, irmãos, balançada por alguma coisa, por alguma decepção, por alguma frieza, por algum afastamento, mas que a sua fé nessa noite ela possa ser renovada como a desses irmãos foi renovada através dessa carta. Essa carta foi tão importante para esta igreja, irmãos, que o apóstolo Paulo falou assim, olha, leia esta carta, mas vá para as outras cidades e leia essa carta nas outras cidades também. Vá até os irmãos da igreja de Laodiceia. Eu já escrevi uma carta para a igreja de Laodiceia. Vai lá e lê essa carta lá. Se possível, lê a carta que eu escrevi para eles também. Que Deus tem algo para vocês. E eu creio que Deus tem algo para nós nessa noite através deste texto. A palavra de Deus diz que o povo perece por lhe faltar o conhecimento. E é uma grande verdade, irmãos. O povo perece porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quê que falta para o povo? O conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, se existe uma grande necessidade da igreja evangélica, e é urgente, é de conhecer Jesus Cristo. A igreja evangélica conhece muita coisa, mas falta conhecer o Senhor da igreja. Eu falo isso de uma forma geral. Quantas vezes, irmãos, nós conversamos com pessoas que têm uma caminhada religiosa de anos de frequentador, mas que não tem um conhecimento pleno da pessoa de Cristo Jesus. A pessoa tem uma vida religiosa, de frequentar, de participar, mas quando se fala de conhecer a obra, de acreditar e de saber quem é Cristo Jesus, a pessoa é deficiente. E muitas vezes as pessoas não são libertas, ou muitas vezes as pessoas estão perecendo porque lhes falta este conhecimento.
Vamos para a exposição, verso 15. O apóstolo Paulo vai então descrever para esta igreja que ele tanto deseja que conheça novamente essa verdade, quem é Cristo Jesus. O verso 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. O apóstolo Paulo, falando de Cristo Jesus, a primeira coisa que ele vai falar é que Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. Irmãos, e nós precisamos parar alguns minutos nisso. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Nós só podemos compreender quem é Deus, nós só podemos ter acesso a Deus porque Jesus Cristo veio a esta terra. Lá em Timóteo, no capítulo 6, verso 16, está escrito assim, que Deus habita na luz inacessível. Ninguém tem acesso a Deus. Ninguém consegue chegar onde Deus está. O apóstolo João disse que ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Porque Deus, irmãos, a santidade, a distância que Deus está de nós é tão imensa que nós jamais teríamos acesso à pessoa de Deus, a não ser por meio de Cristo Jesus. É por isso que quando o apóstolo Paulo vai descrever a obra, a pessoa de Cristo Jesus, ele começa assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Se Deus habita na luz inacessível, se ninguém pode ter acesso a Deus, Deus resolveu esse problema, encarnando e vindo a este mundo como homem. Agora nós temos acesso a Deus e a única forma de se ter acesso a Deus é por meio de Cristo Jesus. Deus se revelou de muitas maneiras e nós temos estudado isso aqui na escola dominical, que Deus se revela por meio da natureza, que Deus se revela através de eventos, mas a única forma que o homem consegue compreender a Deus é por meio de Cristo Jesus. O Evangelho de João diz que Cristo não só revelou Deus para o homem, como ele veio e tabernaculou entre nós. Isso significa que ele veio e habitou no meio dos homens, e o apóstolo ainda escreve e diz assim: e vimos a sua glória. Aleluia. A glória do unigênito do Pai. Glória a Deus. Irmãos, o primeiro mandamento, eu sei que os irmãos vão se lembrar, é assim: ninguém pode fazer uma imagem de Deus. Não é isso? Só existe um Deus, você tem que adorar Ele, e é proibido, expressamente proibido, que alguém tente imitar ou copiar a imagem de Deus. Deus reservou para si esse direito. Só eu posso me revelar dessa maneira para o homem. O homem jamais conseguirá nem minimamente alcançar a glória de Deus se ele tentasse copiar. Ele nem riscaria a superfície, nem chegaria perto de quem é Deus. Deus reservou esse direito para ele e ele o fez na pessoa de Cristo Jesus. Na verdade, Deus já havia feito através do homem, né? Quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas o pecado veio e confundiu essa imagem, borrou isso. Mas Cristo Jesus, como diz o texto aos Hebreus, capítulo 1, leia comigo, está pertinho aí. Passa um pouquinho as páginas da sua Bíblia para frente. Você vai andar um pouquinho aí, você vai chegar na carta aos Hebreus. Capítulo 1, verso 3. Falando de Cristo Jesus,
Está escrito assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quem é Jesus? Ele é o resplendor da glória de Deus e mais, ele é a expressão exata do ser de Deus. A primeira informação que o apóstolo Paulo traz para aquela igreja que estava sofrendo com uma fé que estava sendo roubada, uma fé que estava sendo esmorecida por causa de um falso ensino. A primeira informação é que Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é Deus, ele é aquele que traz Deus, que traz o conhecimento, a revelação de quem é Deus, e é só por meio de Cristo Jesus e de mais nada que nós podemos alcançar o Pai. Aleluia. E vem concordando, irmãos, com o que o autor aos Hebreus diz: olha, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória. É interessante, irmãos, nós lembrarmos do que Filipe fala com Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus Cristo estava ali falando para os discípulos: olha, fiquem tranquilos, não fiquem atemorizados, eu tenho um plano, fique calmo, está tudo no meu controle. Não é isso que Jesus estava conversando? Não deixe o seu coração perturbado, crede em Deus, crede em mim. Olha o que Jesus Cristo fala: crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, não é isso? João 14. E se eu estou falando para vocês que eu vou preparar lugar, é porque eu vou e eu virei novamente para vos levar para mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vocês sabem para onde eu estou indo. Aí Tomé fala assim: quê? Eu? Olhou para os outros e disse: você sabe? Talvez alguém falou assim, eu não. Você sabe? O cara falou assim, e Jesus falando aquele discurso bonito, e Tomé assim: você sabe? O cara falou assim, aí levantou a mão e disse: Jesus, eu não sei não. Se eu não sei nem para onde você está indo, eu vou saber o caminho. E você está falando que eu sei o caminho, para onde você vai? Eu não sei. E Filipe fala assim: Senhor, você está falando da casa do Pai? Me mostra o Pai, mostra para a gente o Pai, nós estamos doidos para conhecer. Revela-nos o Pai. Nós estamos caminhando com o Senhor, toda hora você fala: Pai, eu te dou graças, meu Pai faz isso, eu faço a obra do meu Pai. Mas por favor, Senhor, mostra-nos o Pai. Nós queremos conhecer. Qual que é a resposta de Jesus para eles? Jesus fica surpreendido. Fala assim: olha, há quanto tempo eu estou convosco e você está me fazendo essa pergunta? Você está me pedindo para te mostrar o Pai? Tem quanto tempo que eu estou com vocês? Olha, irmãos, o detalhe da conversa. É isso mesmo? Você está querendo ver o Pai, mas eu não estou com você há tanto tempo. Você ainda não viu o Pai, não. Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia! Não tem como olhar para mim e não ver o Pai. Era isso que Jesus Cristo estava falando. É impossível você caminhar comigo e você não caminhar com o Pai. Glória a Deus. Não tem como você me amar e não amar o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Olha, irmãos, que Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Ele fala ninguém vem ao Pai. Quem olha para mim está olhando para o Pai. Ainda no verso 15 diz que Ele é o primogênito de toda a criação. Aleluia. E talvez você pense: então Ele é o primeiro ser criado. Teve um tempo que Ele foi criado. Não. Jesus Cristo não foi criado em um tempo. Ele é eternamente o Filho de Deus. Aleluia. Não tem data. Jesus Cristo não nasceu em determinado momento. Ele é o eterno.
Filho, gerado eternamente. O verso 16, continuando esse argumento dele ser o primogênito de toda a criação, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Você precisa saber quem é Jesus Cristo, além dele ser, irmãos, a imagem do Deus invisível, além dele ser a expressão exata do ser de Deus, além dele ser aquele que revela o Pai para nós, para o homem. O verso 16 diz que nele tudo foi criado. Tudo que existe, irmãos, só existe por causa de Jesus Cristo. Sem ele, lembre-se do início do Evangelho de João, sem ele, nada do que foi feito se faria. Sabe por quê? Ele é o Verbo de Deus. O texto do Evangelho de João diz que ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Ele é o Verbo eterno. Eu sei que você vai se lembrar de Gênesis capítulo 1, que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Tudo que existe só existe porque Deus disse: haja. Haja luz e houve luz. Aleluia. Haja firmamento e houve. Haja porção seca no meio das águas e houve. Haja natureza e houve. Haja luminares e houve. Tudo foi por meio da palavra, e a palavra de Deus vai nos revelar que essa palavra, esse haja, é uma pessoa. Ele é o Verbo de Deus. E o apóstolo Paulo está falando assim: olha, nele, em Cristo Jesus, todas as coisas foram criadas. Você lembra de Romanos, quando o apóstolo fala assim: olha, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você lembra do texto que nós lemos aqui, de Hebreus, que fala assim: olha, tudo que existe, subsiste por causa da palavra dele. Ele é esta palavra que sustenta todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Olha que interessante, irmãos, nos céus e na terra. Irmãos, coisas que nós ainda nem conhecemos, mas que existe, foi criada em Cristo Jesus. Quantas maravilhas, irmãos, devem existir nos céus. Quantos seres que nós não conhecemos, quantas coisas que a Bíblia não nos revelou, mas que existe, quantas coisas que existem também no mundo, nas galáxias, que o olho humano ainda não colocou, que não existe tecnologia para chegar lá, mas que foram criadas por Cristo Jesus e só existe, só está lá porque Cristo Jesus sustenta elas. Todas as coisas foram criadas nele, nos céus e na terra. Tudo que existe só existe por causa de Cristo Jesus, por causa do seu poder, da sua grandeza. Quer sejam visíveis e invisíveis. Irmãos, as coisas visíveis é fácil, né? A gente vê elas e a gente fala: foi Cristo que criou. Mas as coisas invisíveis que nós não podemos ver, foi Ele quem criou também. Ainda no verso 16, olha, tudo foi criado por Ele. Sejam tronos, poderes, soberanias. O negócio fica estranho, fala assim, potestades. Tudo foi criado e existe por causa de Cristo Jesus. Irmãos, como que nós vamos agora deixar Cristo Jesus para ouvir qualquer outra coisa, qualquer filosofia, qualquer evangelho barato? Como que nós vamos deixar a fé, irmãos, para seguir atrás de outra coisa que não seja Jesus Cristo? Porque Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, Ele é a imagem de Deus. Como nós abandonaremos Cristo Jesus, sendo que Ele é a única coisa que interessa? Ele é o tema exclusivo da Escritura. É
É Ele, irmãos, que faz com que o sol continue brilhando. Glória a Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele que faz, irmãos, com que a água continue brotando. Ele que faz com que a água nasça, irmãos, nos lugares altos, contrariando toda a lógica. Irmão, você olha para o lençol freático, ele está abaixo de nós. Não é isso? Era para a água nascer nos lugares mais baixos da terra. Contudo, pela graça e pela misericórdia de Deus, irmãos, ela nasce nos lugares mais altos, para ela poder descer regando toda a terra. Aleluia. E é Ele que faz isso. É Ele que faz, irmãos, com que o universo continue funcionando. Aleluia. Irmãos, o universo ele precisa de uma sintonia mínima para que ele não entre em colapso. Se a água do mar não fosse salgada do jeito que ela é, a vida se tornaria impossível no nosso planeta. Se a Terra se movesse em uma velocidade diferente da qual ela se move no universo, ela se chocaria com outro planeta. Mas Jesus Cristo é a pessoa que faz com que todas essas coisas continuem funcionando. Glória a Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O verso 17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, é o que nós temos falado. Tudo subsiste em Cristo Jesus. Ele é antes de tudo e tudo só está aí por causa de Cristo Jesus. Irmãos, como não se dobrar diante dele? Como deixar Cristo por causa de qualquer outra coisa? Como achar que o que você faz é mais importante do que o que Cristo fez? Como achar que você é capaz de superar o sacrifício de Jesus por meio de deixar de comer, por meio de comer alguma coisa, por meio de guardar um dia, por meio de fazer uma festividade, por meio de cumprir um ritual, sendo que o que Cristo fez é que é o mais importante? Glória a Deus. Todas as coisas, irmãos, são sustentadas por Cristo Jesus. Todas as coisas funcionam porque Cristo Jesus as mantém funcionando. Porque tudo que Ele criou para um propósito. E nada escapará, irmãos, do propósito para o qual Deus fez todas as coisas. De forma que Cristo Jesus, Ele é quem nos revela a Deus. Ele é o Senhor da revelação. De forma que Cristo Jesus é o Senhor de toda a criação. E agora nós vemos que Jesus Cristo também é aquele que providencia, irmãos, para que todas as coisas aconteçam da melhor forma. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos que todas as coisas elas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, elas coincidem para que aqueles que amam a Deus sejam abençoados. Verso 18. O apóstolo Paulo ainda descrevendo quem é Cristo Jesus, ele diz: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Irmãos, e é só Cristo Jesus que tem essa prerrogativa. Nenhum homem pode tomar este lugar. Nenhum homem pode achar que ele é dono da igreja, que ele é senhor da igreja,
que ele tem o poder sobre a igreja. O único que tem o poder sobre o corpo é a cabeça. O corpo não decide para onde vai se a cabeça não liberar o comando. Assim é a igreja, irmãos. É a igreja que está sendo conduzida por Cristo Jesus. Não é Cristo Jesus que é conduzido pela igreja. Não somos nós que definimos, olha, eu vou viver a minha vida assim, porque eu acho que é assim. É Cristo Jesus que é o comando, é Ele que é o cabeça, e é Ele quem disse por meio da sua palavra como nós vamos viver. Aleluia. O Evangelho, irmãos, ele é uma boa notícia. Só que as pessoas às vezes confundem isso. A boa notícia, que é o Evangelho, é a boa notícia de Deus para os homens. Não é a boa notícia que você quer receber. Porque às vezes a boa notícia que eu quero receber é uma, mas o Evangelho é a boa notícia de Deus para os homens. É o que Deus diz para o homem como boa notícia. Não é o que o homem espera receber. E nesse anseio de dar uma boa notícia que agrade o homem, muitas pessoas têm criado o Evangelho à sua própria maneira. Olha, eu acho que é assim, então eu vou viver assim. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é o que Cristo disse que é o Evangelho. Glória a Deus. Não queira você ser o Senhor da sua própria vida, meu irmão, porque a igreja só tem um Senhor e Ele se chama Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. O verso 18, parte B, diz que Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. E aqui algumas pessoas assustam, né? Olha, mas já falou que Ele é o primogênito da criação, agora está falando que Ele é o primogênito dos mortos também. E a gente precisa saber o que é isso aqui, pelo menos para você não se assustar. O que significa que Cristo Jesus é o primogênito? Primogênito, irmão, significa que Ele é o irmão mais velho. Não é primogênito, não é o irmão mais velho? Então, quando fala assim, olha, Cristo é o primogênito dentre os mortos, não se assuste. Só significa que Cristo Jesus, Ele é o primeiro dentre nós, irmãos, que ressuscitaremos, que teremos um corpo transformado. Irmãos, não existe ninguém, a não ser Cristo Jesus, que já recebeu essa transformação no corpo. Veja você que a Bíblia trata de várias ressurreições, né? Muitas pessoas ressuscitaram. E talvez nós vamos falar aqui do mais famoso, que foi Lázaro. Todo mundo lembra da ressurreição de Lázaro? Não lembra? E depois que Lázaro ressuscitou, o que aconteceu com ele? Ele viveu mais alguns anos e não sei quanto tempo depois Lázaro morreu de novo. É ou não é? Só que Cristo Jesus, Ele ressuscitou. Amém? Amém. Glória a Deus, Cristo Jesus ressuscitou. E depois que Ele ressuscitou, Ele morreu de novo? Não, porque Cristo Jesus já ressuscitou com o corpo eterno. Cristo Jesus já ressuscitou com o corpo glorificado. É nesse sentido que Ele é o primeiro dentre nós, porque Ele já está com esse corpo eterno. É por isso que Ele é o primogênito dos mortos. Então nunca mais se assuste com isso. Quando você lê e fala assim, olha, Cristo Jesus é o primogênito dos mortos, você fala assim, ó, eu sou depois. Primeiro foi Ele, depois eu serei também. Ressuscitado, glorificado, e viverei eternamente com um corpo que não mais sofrerá corrupção, que não pode ser mais afetado pelo pecado, que não pode ser tentado pelo pecado, que não pode ser afligido por doenças, que não pode sentir dor, só alegria, gozo e paz. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a supremacia. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmãos, o apóstolo Paulo, fortalecendo a fé daqueles irmãos, ele traz várias características de Cristo Jesus. Ele é o Senhor que revela-se para o homem. Ele é a imagem de Deus, Ele é o Senhor da criação, Ele tem todo o poder sobre tudo, porque Ele criou tudo, inclusive eu e você.
O Senhor Jesus Cristo, Ele tem todo o poder. Ele é antes de tudo, tudo está sendo sustentado por Ele, Ele está no controle de todas as coisas, de forma que nós, irmãos, que somos seus servos, que estamos ligados em Cristo Jesus, não precisamos temer nada. O apóstolo Paulo fala assim, olha, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele descreve tantas coisas e fala assim, nada pode, nem a altura, nem a profundidade, nem o frio, nem a nudez, nem a fome, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus? O apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão com medo de quê? Nem a ser acusados diante de Deus vocês podem, porque foi Cristo quem escolheu vocês. Foi Cristo quem morreu por vocês, foi Cristo quem ressuscitou por vocês. Foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude. E Ele também é o Senhor da nossa salvação. Ele é quem nos reconcilia, porque é Ele que reconcilia todas as coisas. Cristo, irmãos, e o sacrifício de Jesus, lógico, glória a Deus, salvou a nossa alma, né? Mas Cristo, irmãos, salvou todo o universo. O sacrifício de Jesus não foi só para salvar nós. Os irmãos sabem que a natureza, o mundo, ele padece, e o mundo é do jeito que é hoje, e sofre também por causa do pecado. A própria natureza foi atingida quando o homem pecou, e o pecado veio para essa terra, a terra foi amaldiçoada. Tantas coisas ruins que existem hoje, existem por causa do pecado. E o texto de Romanos diz que a terra, ela vive gemendo. A natureza geme com dores por causa do pecado. Não porque ela quis, mas ela foi sujeita a isso. Só que o sacrifício de Jesus, irmãos, ele reconcilia até a natureza. Glória a Deus. Ele é o Senhor da salvação, da igreja e de todo o universo. Tudo que foi criado nele, irmãos, também foi salvo por ele. Estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O verso 21 diz que nós estávamos separados e na nossa mente éramos inimigos por causa do pecado e por causa do nosso mau procedimento diante de Deus. Mas agora Ele nos reconciliou por meio do seu corpo. O sacrifício de Jesus Cristo, irmãos, nos torna aceitáveis diante de Deus. E tudo isso que o apóstolo Paulo descreve é para que a igreja não se iludisse atrás de um caminho que talvez parecesse mais fácil, mas não existe nada melhor do que isso, irmãos. Não existe nada melhor do que Cristo Jesus. Por mais que nós tenhamos, irmãos, esse desejo de buscar glória para nós mesmos, por mais que exista em nós esse desejo de participar ativamente da nossa salvação, com os nossos sacrifícios, com a nossa boa vontade, para que no fundo a gente pudesse arrastar para nós um pouquinho de glória, o Evangelho não nos dá essa oportunidade. O Evangelho, irmãos, é para glorificar a Deus. A igreja existe para glorificar a Deus. A igreja existe, irmãos, para tornar o nome de Deus conhecido nessa terra. A igreja não existe, irmãos, para se aparecer para as pessoas. Você não é crente, irmãos, para você poder chegar para uma pessoa e falar assim, olha, ontem eu estava 3 horas da manhã orando por você porque eu oro demais. A igreja não existe para você chegar para uma pessoa e falar assim, deixa eu orar em línguas para você porque eu sei falar em línguas. A igreja existe para mostrar que Deus é bom. A igreja existe para mostrar que Deus criou todas as coisas. A igreja existe para mostrar que Cristo Jesus morreu na cruz para reconciliar com Ele todas as coisas.
O papel da igreja, o meu papel e o seu papel, irmãos, é dar glória para Deus, é buscar glorificar a Deus. O papel da igreja, irmãos, é lógico, é orar para o enfermo, é libertar o que está cativo, irmãos, mas nunca é para arrastar glória para si mesmo. Porque como o apóstolo Paulo está descrevendo Cristo Jesus aqui, não existe ninguém, irmãos, que possa ser comparado à pessoa de Cristo Jesus. Ele é Deus de todas as coisas. E nós poderemos falar como Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Para quem, irmãos? Para quem iríamos? Se nós só podemos chegar a Deus por meio de Cristo Jesus, Ele é o único caminho. Ele é a verdade absoluta. Existe uma verdade, irmãos, absoluta, e ela se chama Jesus Cristo. O resto é como diz a carta aos Colossenses, são doutrinas de homens. Cristo Jesus, irmãos, é a única religião verdadeira. E ela não é um sistema, ela não são regras. Não é um estatuto cheio de coisas de fazer e de não fazer. Ela é uma pessoa em quem você crê e se entrega e confia nele. Irmãos, essa foi a forma que o apóstolo Paulo exortou aquela igreja a permanecer fiel. Ele ora por ela e fala assim: olha, lembre deste evangelho. Lembre-se desta pessoa. O Evangelho é a pessoa de Cristo Jesus. A boa notícia que o Pai tem para a humanidade é essa. O mundo estava perdido, mas eu amei as pessoas de uma maneira tão grande que eu enviei o meu único Filho. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você crê em Cristo Jesus, meu irmão? Amém? Essa é a promessa de Deus. Você já tem a vida eterna. Amém? Vamos orar?